A paz do Senhor Jesus sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui hoje com o tema Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A gente tem trilhado esse caminho muito tremendo de estudo da palavra, de explicações e explanações, passagens bíblicas, tudo para que nós venhamos a ter esses primórdios, né? Esses primeiros passos ao conhecer as Sagradas Escrituras, a gente venha a galgar o conhecimento, esta joia preciosa. O conhecimento da palavra de Deus, ele é algo que é semeado no coração das pessoas. A partir do momento em que Jesus contou a parábola do semeador, ele trouxe a narrativa aonde você tem uma parábola que conta que um semeador saiu a semear e caiu sementes ao caminho. Veio os pássaros e comeram aquelas sementes que estavam a caminho. Outra caiu nos pedregais e a árvore cresceu muito rápido, mas quando veio o sol com seu calor, ela não tinha raiz, então ela morreu. Outras caiu nos espinhais, aonde ela cresceu, mas os espinhos começaram a sufocar e ficou infrutífera. E outra caiu em boa terra. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, o que tu queres dizer com isso? Por que tu só falas por parábolas? Ele disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Esta parábola, especificamente, Jesus, ele traz à tona o conhecimento. É uma das parábolas que o Senhor mais detalha a sua explicação, mas vem a esmiuçar o significado desta palavra, né? Deste reino de Deus. Então, para que nós venhamos hoje a compreender, ele explicou claramente: é-vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E disse: a semente é a palavra de Deus. Os terrenos são os tipos de coração. Qual é a semente que cai à beira do caminho? É aquele que, ouvindo a palavra, não dá muito crédito, não dá muita importância. Aí vem o maligno e arrebata a mensagem do seu coração. Aquela que cai nos pedregais é aquele que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria e tem muita satisfação. É uma pessoa muito animada, muito feliz, está alegre por conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas quando vem, né, o sol, representando assim o calor, né, sobre aquela planta que não tem muitas raízes, porque está sobre os pedregais, quer dizer, ela não tem firmeza na palavra. E quando começa a surgir a perseguição por causa do Evangelho, a perseguição por causa que agora você guarda Cristo em sua vida, logo você se desvanece e se entristece. Aquela que cai nos espinhos, ela cresce, mas os espinhos começam a sufocar. O que representa isso? É aquele que, ouvindo a palavra, a recebe em seu coração, mas logo as vaidades, os prazeres do mundo, os costumes do mundo, né? As riquezas começam a sufocar e fica infrutífera. O que Cristo quis dizer nesta compreensão a respeito dos espinhos não é que ele é contra as riquezas, mas o deleite exacerbado, a ambição de desejar ter riquezas, desejar enriquecer. A palavra de Deus diz claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, muitos homens se transpassaram com muitas dores. Mas aí ele diz a palavra: mas tu, homem de Deus,
Foge destas coisas e segue a justiça, a paz e a verdade. Mas tem uma semente que caiu em boa terra e ela produziu o seu fruto. É aquele que recebe a palavra com alegria e aguarda no mais íntimo do seu coração. E procure cumprir as palavras, ter a certeza de que estas palavras lhe trarão vida eterna e ser participante do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá iniciar nossa lição, crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. O nosso texto bíblico base de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 12 ao 14, e depois o capítulo 19, do versículo... Perdão, é o capítulo 12, do versículo 12 ao 14, e depois pula para o versículo 19, 20 e depois o 27. Porque assim como o corpo é para um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa lição de hoje. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, toma, meu Deus, o primeiro e último lugar. Dai-me sabedoria para transmitir a Tua palavra, esta lição, Senhor, que possa chegar ao coração, que possa chegar a explanação e clareza ao coração de quem ouve. Meu Deus, sê Tu conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, eu tenho notado que mais pessoas têm chegado aqui na sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Quero dizer, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a você nessa sua jornada. Nós temos aí muitas lições para poder você estar explanando, assistindo, né? Eu confesso que algumas lições, né, elas são de duração, cada lição ela tem a duração de 1 hora, 1h10 ao máximo. Mas eu tento, né, trazer uma compreensão o máximo possível para a clareza de quem necessita crescer no conhecimento do Senhor Jesus. A cada dia, Cristo vai nos transmitindo esta oportunidade de conhecer o seu Evangelho. Quero dizer hoje, no início desta lição, com uma advertência escatológica, a qual nós estamos vivenciando hoje, que no dia 12 de 6 de junho de 2025, iniciou-se uma operação chamada Leão em Ascensão. O que é isso? A nação de Israel, ela está hoje, desde 1948, ela se constituiu nação. Então ela tem o direito aí, as prerrogativas de se defender contra qualquer ameaça. E havia um acordo onde o povo do Irã, né, não poderiam fazer o enriquecimento de urânio para a produção de ogivas nucleares. Porque quanto mais você enriquece o urânio, mais possibilidades tem de você fazer bombas nucleares. É preciso de muita energia para a produção dessas bombas, para a criação das ogivas nucleares.
E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que Israel, no dia 12/6, começou este ataque para destruir as bases, né, do Irã. E assim foi feito. Uma nação que tem sua independência pode se defender hoje, mais de 2.500 anos atrás. Israel, lá no Império Babilônico, entraram no templo e destruíram tudo. Levaram cativos a muitos profetas como Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 3 jovens e quantas mais pessoas. Este é um dos relatos que foi profetizado muito no profeta Jeremias. E desde aquele momento, né, que foi justamente, acredita-se que a Arca da Aliança, ela deixou, que foi pela pessoa do profeta Jeremias, que eles, a parte que estavam pregando, né, as profecias inerentes à destruição, e que, assim, eu quero que você me entenda, antes de nós começarmos aqui a lição, que o povo de Israel tinha a certeza de que eles eram imbatíveis. Ninguém poderia tocar no povo de Israel. Mas as profecias eram contundentes. Me faz lembrar muito bem aqui uma passagem bíblica, que é onde Jeremias estava falando, né? E de repente um profeta, perante o rei, eu não me lembro aqui bem o nome, e de repente, eu acho que era Joás, e um dos profetas que ali estavam, que segundo a Bíblia deixa bem claro que eles eram comprados, só falavam o que era bom. E Jeremias foi lá e profetizou a verdade. Profetizou que Jerusalém seria destruída se o povo não viesse a se arrepender, não deixasse de praticar as abominações a quais o Senhor havia advertido. Mas a prepotência era tão grande daquele povo, porque eles tinham o templo, eles tinham a arca, e ninguém poderia tocar neles. Deus era com eles. Quem ousaria destruir o templo? A nação de Israel era uma nação forte, uma nação poderosa. E aí um profeta se manifestou, bateu nele e disse: quando passou de mim o Espírito do Senhor e falou contigo? Quem és tu? E ali ele foi jogado, foi humilhado, e colocaram umas algemas de madeira no pescoço de Jeremias para que ele pudesse ficar calado. E ele disse àquele rei, o nome não é algema, eu já me lembro o nome, era de madeira, né? Aí ele disse assim, porque eu estou querendo me lembrar do nome. Algema de madeira tu colocaste em mim, mas o Senhor diz, assim diz o Senhor, algema de ferro eu colocarei sobre vocês. Foi aí mais ainda que eles ficaram revoltados. Até então chegar o momento em que Nabucodonosor veio e destruiu toda a Jerusalém. A partir de então, desde daquele período, que eles passaram 70 anos cativos em Babilônia, que eu venho essa contagem, porque depois do cativo de Babilônia, começou a reconstrução do templo por Neemias, por Esdras, não é? E até então veio a construção de Herodes o Grande, que fez aquela grande reforma monumental do templo, mas não havia mais a arca. E Jerusalém não era mais a mesma. Não tinha soldados, não tinha guerreiros. Então você caminha lá de 2.500 anos até hoje, 1948, onde o Estado de Israel não era mais Estado. E em 1948 ele passou a ser uma nação. Então, hoje, né, porque passaste muitas perseguições, houve o Holocausto, né, de Hitler,
houve a perseguição da Inquisição, lá em 1850 em diante, teve sempre as perseguições, sempre mortes, sempre um povo intolerável. Por isso que nós temos o conhecimento do antissemitismo, né? Onde se não aceita a pessoa ser judeu. E o judeu tomou espaço em todos os 4 cantos do mundo, se escondendo da sua identidade, trocando o seu nome, trocando a sua identidade natal, a sua terra de origem, para poder fugir, para não ser morto. A ciência, a educação, tudo, as maiores riquezas que você possa imaginar foram dominantes pelos judeus. Albert Einstein, né? Outros grandes homens empresários de grande poder aquisitivo. E agora nós chegamos a uma profecia do profeta Zacarias. Tem tudo a ver com a aula que eu estou falando aqui hoje. Tudo a ver. Porque o que está acontecendo olha, Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: porei a Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada, para que todos os povos, todos os que a erguerem, certamente serão feridos. Todos os que se erguerem contra ela serão feridos. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Esta profecia está se cumprindo hoje. Jerusalém é um estado forte, uma das maiores potências mundiais. Controla a ciência, tem uma inteligência. O único país onde tem o aerodome, que é o dumo de ferro, a proteção de receptação de mísseis, onde os mísseis são lançados e o míssil consegue receptar para que não atinjam. São mais de 1.000, 100, 200 mísseis que são lançados e cai 1, 2 ou 3 mísseis. Imagine se não tivesse uma proteção como essa. Quantos mísseis seriam, como se diz, seria um prato aberto para a destruição. E eles têm essa proteção, o aerodome, a dama de ferro, né, o dumo de ferro, ele tem essa função de trazer proteção a 3 tipos de mísseis: o de curto alcance, o de médio alcance e o de longo alcance. Então esses mísseis que têm sido lançados sobre atualmente em Israel é para destruir, mas eles não conseguem, porque ele é uma pedra pesada, não é fácil remover um país tão pequeno. Olha, se você conhece, você sabe o que eu estou falando, tão pequeno, mas está aqui. O cálice de a palavra atordoamento, né? Onde diz Zacarias, atordoamento, porque eles ficam atordoados, em outra palavra diz o cálice de tontear. David Hume escreveu este livro em 1995, falando justamente a respeito deste acontecimento. Jerusalém, um cálice de tontear, a profecia sobre a cidade santa. É justamente o que está acontecendo. E hoje, né, Israel está em pleno vigor. E a profecia há de se cumprir. Vale salientar sobre o assunto hoje da lição, a qual nós estamos falando a respeito da igreja, que é fundamental entendermos que a era da igreja, ela tem o seu fim justamente agora. Nós estamos no fim da era da igreja.
estamos prestes a vivenciar o arrebatamento da igreja. Porque agora vai começar uma ascensão. Agora vai começar o povo de Deus voltar, como profetizou Daniel, voltar o sacrifício, voltar as ofertas. E neste meio termo, nessa história toda que estamos vivenciando, existe uma pessoa que há de se manifestar. Nós, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, sabemos que é o anticristo. Ele há de se manifestar agora. E a era da igreja está acabando. O período da graça está chegando ao seu fim. Assim como falou o apóstolo Paulo lá em Romanos, onde ele diz que se a queda de Israel foi a elevação dos povos, o que dirá quando Israel se reerguer de novo? Será a glória das nações. Então, o que está acontecendo hoje? Porque Israel vai servir de exemplo para as nações. Se a queda dele serviu à salvação dos gentios, assim diz a palavra de Deus. Então, quando Israel voltar, que já aconteceu, eles estão clamando ao Senhor, há de se fazer, levantar o templo, o terceiro templo, que eles querem voltar, já está tudo preparado. E o Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. A grande tribulação vai vir justamente nesse meio termo, porque ele vai trazer o anticristo uma falsa paz. Ele vai trazer um acordo entre muitos para que cessem essas guerras e traga uma falsa paz. É neste meio termo onde vai se construir o templo, onde vai se fazer uma adoração, onde vai se buscar ao Senhor, e ele vai se revelar como quando ele colocar uma imagem dele dentro do templo. E os judeus não adoram imagem. Os judeus não adoram a estatueta ou imagem de homem, eles só adoram ao Senhor Deus, Jeová, o Rashem. Deu para entender aí a profecia que nós estamos vivendo? Hoje, o fim da igreja. Porque as profecias do Apocalipse, das grandes... O que eu explico aqui para você? Preste atenção lá quando você estiver lendo. A partir do capítulo 6 de Apocalipse, não se fala mais de igreja. Se fala só do povo de Israel. Tem uma profecia que eu vou finalizar aqui esse assunto, para você entender o que eu estou falando. Uma profecia que é justamente onde fala no Zacarias capítulo 8, versículo 23, onde nós estávamos lendo no Zacarias 12, é o Zacarias 8, versículo 23. Isso é muito importante você saber disso, sabe? A gente ter conhecimento das profecias, estarmos atentos ao que está acontecendo. Oito 23 de Zacarias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando é que isso acontece? Agora. Agora. Eu acredito que eu devo estar explicando aqui uma situação que há muitos anos eu nunca entendia o que dizia lá em Mateus 24, onde o Senhor diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. É justamente isto. Porque após o arrebatamento da igreja, o que vai sobrar aqui para você buscar a Deus, se quiser ganhar a sua salvação, terá que guardar a lei de Moisés, os preceitos judaicos.
as 613 leis, regimentos, para que você possa adorar o Senhor. Porque a graça já acabou. A graça tem de acabada. Porque esse período da graça tem fim. A Bíblia diz claramente em Tessalonicenses que há um que a detém. Quem é que detém? A única pessoa que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo de Deus, representado pela igreja. Esta igreja que ao longo do tempo tem servido para testemunhar, para poder pregar, para poder divulgar Jesus Cristo. A princípio, a palavra de Deus diz, não é que os judeus vão pregar Jesus, mas eles vão voltar à adoração ao Senhor Deus de Israel. Eles vão voltar a ser nação, e os povos circunvizinhos, as nações, diz que Jerusalém será como um cálice de tontear. Eles vão ficar atordoados. Jerusalém será como uma pedra pesada. Não vai ser fácil arrastar. E todos que tentarem lutar contra Jerusalém serão destruídos. É a palavra de Deus que diz. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Isto são escatologias judaicas. E se você for ver no original, é mais profundo ainda. Estamos no fim. Ora vem, Senhor Jesus. Te prepara. Já chegamos a um período. Vou finalizar dizendo uma coisa que Jesus disse. Quando vós olhais para as nuvens e ela está se formando ali no Oriente, que vai chover, o que vós dizeis? Lá vem chuva e assim sucede. Quando vós veis aquela brisa de vento, né, vindo do leste, dizeis, haverá verão, e assim sucede. Jesus disse assim, hipócritas, vós sabeis discernir as faces do tempo e não sabeis discernir os sinais da minha vinda? Quando a figueira brota, vós dizeis, lá vem o verão, e assim sucede. Quando Israel começar a brotar, ficai vigilantes, vigiai e orai, porque está perto a vossa redenção, a minha volta. Jesus está voltando, está escrito. Eu não falei uma palavra minha. O que eu falei aqui foi Bíblia. Profecias, Zacarias, Mateus 24, Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos e outras passagens mais. Todas profecias. E o que está acontecendo hoje é justamente isto. Israel não é mais um conto de história de que, esse grande... Você tem que aceitar. É a única nação, o único povo de todas as línguas egípcias, latim, grego e hebraico. A única que permanece ainda. Latim é língua morta. O grego é língua morta. O egípcio é língua morta. Os diagramas têm que ser interpretados. Mas o hebraico ainda é falado. O hebraico ainda é escrito. É a única nação que tem uma língua própria, que ainda está em vigor há mais de 3, 4 mil anos. Você tem noção disso? Parece que isso não tem muita significância para você. Como pode isso acontecer? Isso mostra que é um povo que é escolhido por Deus. E nos 4 cantos da terra, este povo foram espalhados, segundo a profecia de vários profetas, como de Jeremias, que Israel seria espalhado pelos 4 cantos da terra, e depois o Senhor ajuntaria, como Jesus disse, que assim como ele desejou juntar, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas. E hoje, Israel está unido. Israel é uma nação forte e poderosa. Desculpa aí.
Vamos lá, pessoal. Introdução. A igreja é o corpo de Cristo. No mundo, o local em que você congrega é uma parte visível da igreja de Cristo, espalhada pela face da terra. O nosso objetivo nesta lição é entender essa grande comunidade da fé. Com igreja, não estamos falando da denominação da qual você faz parte, mas da reunião das pessoas que reconhecem em Jesus o Salvador da humanidade, aquele que nos traz o sentido último da vida. A Igreja de Cristo é uma comunidade de comunhão, harmonia, paz. E como parte visível da Igreja de Cristo, a igreja local em que você tem comunhão deve buscar viver essa harmonia e paz. Embora saibamos que ela seja constituída por pessoas imperfeitas. Fica bem claro, né? Ao longo da história nós tivemos, né, muitas pessoas que tomaram de conta de igrejas e são homens imperfeitos. A perfeição você não vai ver em todo lugar que você vê perfeições. Mas você vê pessoas justas e pessoas injustas. Jesus mesmo uma vez citou e disse: no meio do trigo foi semeado o joio. Então nós temos o trigo e o joio. Aí o discípulo veio e disse assim: ai, vamos arrancar logo esse joio para que fique só o trigo. Aí Jesus disse: não, deixai crescer ambos juntos. Porque se você for arrancar o joio, ele pode danificar o trigo. Para que não danifique o trigo e ele possa crescer e ter seus frutos, né, as suas espigazinhas de trigo, deixai crescer ambos juntos. Quando estiver já grande, aí você vai lá e tira o joio, separam para tocar fogo. E depois você vem e colhe o trigo. Essa é uma representação clara de que a igreja ela tem dois tipos de pessoas. É por isso que é comum você ver pessoas que são crentes, dar mau testemunho, se dizem estar na igreja, mas não são convertidas, não têm testemunho de fé, não deixam a palavra entrar em seu coração, ainda vivem na vaidade, ainda vivem na luxúria, ainda são pessoas que mentem. Pois é. E ainda tem aqueles casos de pessoas que não suportam a perseguição e logo saem, não permanecem. Mas tem aquela semente que cai na boa terra, que pode vir a perseguição que for, e ele está ali. Qual, e semelhantemente assim o Senhor falou: edificai a casa sobre a rocha, para que quando vier a perseguição, a chuva, os rios, combaterem contra aquela casa, ela não cair, porque está edificada sobre a rocha. Até hoje eu nunca ouvi falar de alguém que construísse uma casa sem alicerces. Por mais que seja uma casa de taipa, você tem que cavar um buraco para enfiar a estaca. Tem que ter alicerce. Assim é na vida cristã. Você tem que ter alicerce. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ter aquela sua oração de sempre orar à noite, de manhã, estar a todo momento naquele pensamento em agradecimento a Deus, glorificando ao Senhor, pedindo a Deus de coração. Não precisa sair falando. Não é falando. É você estar aqui concentrado em meditação aqui sempre com Deus. Senhor, será que isso aqui está certo? Senhor, será que é desta maneira? Está em meditação. Então você tem que ter aquele bom testemunho de estar orando, buscando a Deus, tendo aquela sua vida, né, em fidelidade com Deus, não cometendo prostituições, não cometendo adultérios, respeitando a sua família, respeitando a sua casa. Não sai por aí namorando com uma e outra para poder achar quem é a pessoa ideal para você. Ore a Deus que o Senhor te mandará uma pessoa especial para você. Tenha paciência. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é difícil você ter um namoro saudável.
As pessoas já querem logo praticar o ato sexual. Não existe mais namoro. Até porque eu vim aprender depois de casado que namoro é casado. Só se namora casado. Porque namorar quer dizer ter relações, ter aquele momento íntimo. Isto é namoro. Né? Tentando ficar, né? Mas o bom testemunho, a pessoa tem aquele testemunho de andar direitinho, não estar se mostrando as vestes. Eu falo isso aqui mais para as mulheres, porque é o símbolo de muitas atrações, né? Seja no corpo, seja nas vestimentas. Você não vai ter atrações e vestimentas de homens, né? Por favor, me poupe. Mas as mulheres, elas têm algumas performances que podem trazer uma atração visual ao que vem a ver, andar com trajes honestos, né? Com decência e ordem. Como diz a palavra de Deus. Se vestir com decência. Ah, agora eu não posso mais usar calça. Não é bem isso. Você pode sim usar calça, mas que seja decente, né? Você deve sim usar uma saia, mas que seja decente. Não é porque agora você é cristã, evangélica, que agora vai usar saia, vai botar uma mini saia, uma saia colada no corpo. Até as peças íntimas devem ser peças decorosas, devem ser roupas que tragam, né, um bom testemunho. Que adianta você estar com uma saia toda vestida e com marquinha de biquíni? Que intenção é que isso tem? Então tem certos tipos de comportamento cristão que a gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Não em comunhão com o mundo, porque o mundo passa e os seus desejos também. Mas aquele que procura fazer a vontade de Deus permanece para sempre e ele ganha o reino dos céus. Não juntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas buscais tesouros no céu, onde os ladrões não minam e nem roubam, onde a traça não come, onde o ferrugem não corrói, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Nessa lição de hoje, nesse nosso início, desculpa, eu queria aqui passar para vocês algumas histórias ao longo da igreja, como a igreja se iniciou. Olha só, eu não sei se vocês vão entender isso aqui, mas é o livro dos Mártires, tá bom? De John Foxe, a história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Isso conta vários inícios dos mártires. Esse na foto aqui, representado aqui, caso você esteja vendo, está a representação de Estevão, o primeiro mártir. Ele foi morto apedrejado. Neste livro aqui tem uma da história muito grande, eu não me lembro bem o nome do mártir, lá que foi preso por pregar a Cristo. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a história dele. E eu tinha marcado, sabe? E o que aconteceu? É emocionante esse livro, ó, quando você está começando a ler ele. É emocionante. Achei. Se caso você tiver pegar esse livro aqui, está na página 10. Ele fala sobre o bispo da igreja de Esmirna, tá? Isso aconteceu, deixa eu ver, no ano 138 aproximadamente depois de Cristo. Olha só que coisa linda. É muito importante o que eu vou ler aqui. A terceira perseguição sobre Trajano,
no ano 108 depois de Cristo. Nessa perseguição sofreu o bem-aventurado Inácio, muito considerado por todos os cristãos. Ele havia sido designado ao bispado de Antioquia, em sucessão a Pedro. Olha só que coisa tremenda, viu? Contam alguns que, ao ser enviado da Síria para Roma, porque professava a Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também dizem que quando passou pela Ásia, atual Turquia, debaixo do mais apurado cuidado dos seus guardiões, faleceu e confirmou as igrejas em todas as cidades onde passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra. Assim, ao chegar a Esmirna, escreveu aos cristãos de Roma, a fim de exortá-los, e não empregarem meio algum para libertá-lo de seu fim libertá-lo de seu martírio, que não o privassem daquilo que mais anelava e esperava. Agora começo a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis, para poder ganhar somente a Cristo. Que venham sobre mim o fogo, a cruz, manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos, dilaceramento do corpo e toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar a Cristo Jesus. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, tal era o seu desejo de padecer, que cada vez que ouvia o rugido dos leões, ele dizia: sou trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes de feras, para que possa ser achado o pão puro. Que coisa tremenda! Esta frase, sou trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes de feras, para que possa ser achado como pão puro. Pessoas que sofreram por causa do testemunho de Cristo. Aí, após isso, nós temos a igreja das catacumbas, né? Temos esse livro do Cardeal, tá bom? Que fala sobre a igreja das catacumbas. E também temos esse da CPAD, né, de Benjamin Scott, as catacumbas de Roma, certo? Aqui era um lugar onde os cristãos se refugiavam. Conta-se que a distância desses túneis nas catacumbas de Roma, eles moravam mais de 30 mil pessoas. Eram labirintos subterrâneos, né, aonde os cristãos se refugiavam para não serem mortos. A vida, por anos e anos, era dentro daqueles túneis, dentro daqueles, né, das catacumbas de Roma. Justamente, eles tinham que se esconder, porque se forem vistos e fossem perguntados: você é cristão? Até o meio de comunicação deles era por símbolos. Não sei, muitos desses tipos aqui, ó, certo? Existe um dos símbolos muito conhecido. Olha só isso aqui, vocês dão para entender mais ou menos como era lá, ó. Tinha uma abertura por cima para ventilação, e aqui era o local onde os cristãos se refugiavam, né, ao longo da história. Porque se fossem pegos, se eles fossem achados,
o peixe sempre conotando Cristo, porque a iniciação do nome peixe, esse daqui, ó, aqui, ó, é esse nome aqui, ó, Icoic, né? Bono et innocente filho pastore, quer dizer, aqui esse monograma ele tem um significado muito importante, aonde diz os primeiros cristãos, né? O símbolo é mencionado por Clemente de Alexandrias. Esta simples palavra encerra uma multidão de nomes sagrados. Orígenes fala de Cristo como figura de peixe, Tertuliano e Agostino, mas o significado desta palavra quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Eram as iniciais que eles usavam para se identificar. Conta-se a história que muitos, quando chegavam numa cidade que tinha suspeita que existisse, né, a busca e perseguição, se eram cristãos, ele chegava no chão, aí um chegava no chão e fazia um risco. Eu não sei se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês. Que dá certo. Chegava um no chão e riscava, fazia assim. Ele fazia um risco no chão, desse jeito. Isso é uma forma de se identificar com outra pessoa que fosse cristão. E aí, você viu como é que está o risco aqui, né? Ele fazia um risco no chão, né? A areia, né? Aí ele fazia aquele risco no chão. Se outro viesse e completasse o círculo ao contrário, eu fiz aqui, ó, né? Esse aqui, certo? Aí viesse outro e fizesse de maneira ao contrário, né? Subindo, ele significa que essas pessoas são cristãos. Para não se identificar, para não falar. Porque se reunisse algum grupo e começasse a falar alguma coisa em semelhança a Cristo, já era perseguição. Isso era o período das catacumbas de Roma, né? E aqui nós temos os mártires de Coliseu. Aqui foi coisa pesada. Muitos cristãos que eram pegos eram levados para o Coliseu de Roma para serem devorados por bestas feras. Crianças, bebês, mulheres, idosos, muitos. Pedro foi salvo daqui muitas vezes. Ao fim não quiseram matar Pedro perante com as bestas feras e perguntaram a ele, Nero, uma forma de zombaria, disse: de que forma tu quer morrer, Pedro? Crucificado que nem o teu Senhor? Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Aí ele disse: pois crucifica ele de cabeça para baixo. Mas tu vai morrer na cruz, que nem o teu Senhor que tu prega. São fatos históricos da igreja que aludem esta performance de conhecimento ao longo da história. A igreja tem se levantado, tem padecido as suas perseguições para que tão somente o evangelho viesse chegar a você, a mim. História essa que o Brasil nem sonhava em existir. O Brasil só tem 500 anos de descobrimento, aonde Portugal, juntamente com Espanha e Holanda, vieram aqui e trouxeram essas novidades de vida no ano de 1500. Olha só o quanto de história nós temos aí hoje com esse meio tecnológico aqui diante de uma live. Eu falo com você aqui eu estou praticamente aqui no Ceará e nós temos aqui muitas ferramentas onde eu tenho relatos da história.
documentos plausíveis, onde eu posso debruçar ali ao meu conhecimento e ver ao traços das letras na história o que aconteceu no passado. Hoje não é diferente. Hoje esta perseguição ela se tornou muito mais espiritual. E a igreja, o que mais se preservou pela igreja foi a sua unidade. Você deve perceber que aqui na igreja das catacumbas, a igreja estava unida. Eles não estavam separados. Para se levar ao evangelho, o Senhor deveria abrir uma porta. E quando saía um, não podia sair falando para todo mundo que você era cristão. Porque se você falasse e fosse pego, você vinha para cá, ó, o Coliseu. E aqui, se você fosse valente, você podia brigar com o gladiador. Ele com a espada, treinado, e você, sem nenhum treinamento, sem nenhuma habilidade, tinha que lutar contra um gladiador que, questão de minutos, matava você. Então a unidade da igreja, ela trouxe a sua performance de se classificar em templos. Com o templo, quando Constantino se converteu, começou então um alívio, né, ao tempo que a igreja começou a ser propagada. Com a convenção de Constantino, no ano 320 aproximadamente, a igreja começou a ganhar novos rumos. Roma agora passou a levar Cristo. Aquela que matava hoje, agora divulga também. Surgindo assim, futuramente, os imperadores, né? Deixando de existir os imperadores, e veio depois os papas, né? Que são os reis de Roma. Então, ao longo da história, nós temos a história dos papas. Uns perseguiam, outros favoreciam o evangelho crescer. São partes das histórias que a gente vai vendo aonde chega a igreja. Aonde você tem aqui aproximadamente no ano 1500, justamente no período de descobrimento do Brasil, a reforma protestante de Martinho Lutero. Porque ele não concordava com os padrões da igreja. A igreja, ela não está também somente em quatro paredes. A igreja é tão espiritual que o Senhor fala: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Por um motivo de grandes perseguição, as pessoas tiveram que se esconder, não tinha onde se congregar, não tinha onde se construir igreja. Hoje nós temos essa liberdade. Você tem uma igreja vizinho na sua casa, próximo de você. Temos muitas denominações. Mas a igreja de Cristo, ela não está em quatro paredes. A igreja de Cristo é eu, é você. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Quando nos reunimos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor se manifesta. Porque Jesus disse que nos últimos tempos o Senhor procuraria verdadeiros adoradores que assim o adorassem. Amém? Olha, a igreja cristã, comunidade dos santos. O que é a igreja? Né? A expressão igreja vem do grego, quer dizer eclésia, cujo significado é assembleia pública. A expressão eclésia tinha a ver com a reunião pública dos cidadãos gregos para decidirem questões da sociedade local. Os escritores do Novo Testamento viram nessa expressão uma maneira viável de se referir ao grupo de pessoas que decidiram por Jesus e sua palavra, de modo que a palavra eclésia, aportuguesada para igreja,
passou a designar todas as pessoas de várias partes do mundo que depositaram a sua confiança em Jesus. Esse é o entendimento quando lemos esse texto bíblico, que se refere à igreja como o corpo de Cristo. Desculpa. A igreja verdadeira, o início de toda necessidade da igreja do Senhor é justamente essa assembleia pública. Questões, os gregos, eles tinham essa eclésia para decidirem questões de sociedade local, questões de sociedade. Eu vou tocar aqui num assunto e não é para você ficar contra o seu dirigente, o seu pastor, mas eu vou dizer assim, você até pode dizer assim, olha, o professor Gustavo falou isso. O que eu vou falar aqui não é para você ser contra essas pessoas, contra seu pastor, contra o seu dirigente. Mas, me diga uma coisa. Se uma igreja que tem um prédio alugado, tem lá os seus 200 membros, né? Essa igreja, o dirigente lá, o pastor responsável, tem lá o pedido de dízimo, de ofertas, certo? E você vê que a vida de todo mundo permanece do mesmo jeito. Pessoas com aluguel atrasado, as suas necessidades sociais não são atendidas. Mas a vida do pastor, ele agora tem um carro que é o mais caro da sua cidade. A sua família tem regalias privilegiadas. E olha que é só uma igrejinha. As pessoas, eu queria que você entendesse. Você acha que as pessoas não veem isso? As pessoas não vão dizer assim, isso está certo? É para ser assim? E se eu perguntar assim, vem cá, na tua igreja tem alguma ação social? Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e guardar-se contaminado do mundo. Quem são os órfãos e as viúvas hoje? Quem são os velhinhos que precisam de alguma assistênciazinha social da tua igreja? Faz algum levantamento aí de quem está na tua igreja que precisa de doações de cesta básica. Uma cesta básica hoje é R$100. Hoje é R$100, R$150 uma cesta básica. Você teria uma igreja hoje de condição de fazer 10 cestas básicas por mês para distribuir para os mais necessitados da tua igreja? Você teria condição hoje de juntar, né, de acordo com a ação social da igreja, de 2 ou 3 pessoas, né, todo mês, e você ajudar a pagar uma luz de um membro da tua igreja? De você poder comprar um gás de uma senhora que seja viúva, esteja morando sozinho, não tem mais um marido que possa lhe ajudar? Porque hoje o governo dá aqui no Brasil muitas sustentabilidades para as pessoas. Assistencialismo hoje, aqui no Brasil, né? O Bolsa Família, que a pessoa recebe os R$600, tem a sua ajuda. Mas sempre tem aquelas pessoas que têm algumas necessidades básicas. A sua igreja tem a assistência social? Tem a visão para aqueles que não têm nada? A igreja e liderança.
O perfil bíblico da liderança cristã. Como uma instituição orgânica, a igreja local tem a necessidade de ter uma liderança que ajude os irmãos e irmãs a aperfeiçoarem-se na fé. O pastor, o líder, né? O perfil bíblico para a liderança cristã encontra-se no Evangelho. Jesus disse que a liderança na igreja, instituída por ele, se daria nas bases do serviço, da espontaneidade e da simplicidade. Por isso, a liderança da igreja é convocada a ser servidora e auxiliadora. Sua relação com os membros deve ser com respeito mútuo, amor, carinho e ternura. Assim, o apóstolo Pedro escreveu sobre as características de uma liderança verdadeiramente cristã: pastores que cuidam do seu rebanho de Deus, de maneira voluntária, sem interesse material, dedicam-se com espírito altruísta, servindo de exemplo à igreja do Senhor, a herança de Deus. Olha isso aqui, ó. O pastor da igreja local. O pastor da igreja deve ser vocacionado por Deus e reconhecido pela comunidade para pregar o evangelho, lidar com as pessoas e apacentá-las amorosamente. Para isso, o apóstolo Paulo nos deu algumas diretrizes para reconhecer um pastor vocacionado: uma pessoa fiel ao evangelho, que aconselhe com sabedoria, não cobiçosa, moderada, simples, que tenha um lar sadio, maduro na fé, hospitaleira e atenciosa. Para o pastor vocacionado por Deus, a igreja nos recomenda honrá-lo como honraríamos ao nosso pai, o nosso avô, pois tal pessoa zela por nossa vida, orando por nós, expondo a palavra de Deus e aconselhando-nos a viver melhor. São estes os exemplos de líderes espirituais que esperamos ver. Amém? A missão da igreja para com a humanidade. Deus se revelou ao ser humano por intermédio do seu Filho Jesus. As Escrituras revelam que Deus sempre buscou, por iniciativa própria, dar-se a conhecer aos seres humanos. Ele fez isso por meio dos profetas, mas a plenitude dessa revelação veio a nós por intermédio de Jesus Cristo. O nosso Senhor veio como uma criança, desenvolveu-se e foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, para que o seu ministério continuar nesse mundo. Ele constituiu a igreja, por isso temos o mesmo compromisso que Cristo tinha com a humanidade, o de proclamar o reino de Deus. Esse reino deve ser proclamado por nós na vida profissional, escolar, nas amizades, ou seja, por onde peregrinarmos, a mensagem do reino de Deus estará em nossos lábios como resultado de nossos sentimentos por Jesus. Eu queria ler só essa última parte, para nós já estamos terminando a nossa live. A missão da igreja e o Espírito Santo. A igreja do Senhor nunca fez nada sozinha. E nem pode fazer para cumprir a sua missão para com a humanidade, para com os irmãos. A igreja precisa do Espírito Santo trabalhando por ela, através dela. O Espírito estimula pessoas, também capacitará irmãos e distribuirá dons espirituais e de serviço para que o reino de Deus se faça conhecido no mundo. Ele confirmará a mensagem do Evangelho com o poder do alto. O apóstolo Paulo disse que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há todo tipo de liberdade.
todo tipo de liberdade no Espírito. Amém? Fica ligado, viu? Historicamente, a Igreja de Cristo nasceu com o Espírito Santo. Este habita em nós e, portanto, temos a liberdade para proclamar o reino de Deus. Liberdade para amar as pessoas. Liberdade para cumprir a missão da igreja. O Espírito Santo é o nosso orientador para realizarmos a obra de Deus no mundo. A cada momento eu venho observando a necessidade de sermos mais crentes e não céticos. Deus continua a falar. Ele falou antigamente através dos seus profetas e a nós, nesses últimos tempos, nos falou através do seu Filho, Jesus Cristo, e do seu Espírito Santo. O Espírito Santo tem feito esse papel nesses 2000 anos de história para que a igreja pudesse chegar onde está hoje, nesta plenitude. Eu vou trazer aqui uma revelação para vocês, que muitos podem até discordar de mim. Mas a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Este evangelho que você hoje, com esse impulsionamento da internet, está ouvindo essa minha pregação, há de concordar comigo. O evangelho já tem chegado em lugares aonde você menos imagina. O evangelho de Cristo tem chegado a milhões, bilhões de pessoas. São 8 bilhões de habitantes no mundo. E o evangelho já chegou em todos os lugares. Não há, ou de maneira pesquisativa, de se pesquisar, ou de maneira analítica, ou de maneira de estudo, de credo, mas ele chegou. Você há de ver comigo. Você acha que, por exemplo, um teólogo, quando ele está na disciplina Seitas e Heresias, ele estuda sobre as outras religiões, não é? Você sabe quem é o profeta da religião do Islã? Maomé, exatamente. Aí vamos inverter a situação. Se eu fizesse essa pergunta, se eu fosse de outra religião, você sabe quem é o profeta dos cristãos? Aí, os cristãos não têm profeta. Os cristãos têm um salvador. Eles chamam de Messias. Como é o nome dele? Eles dizem que é Jesus Cristo. Eles dizem que é Jesus Cristo. Então, este comportamento de avaliar a outra religião também é feito por eles. E o evangelho tem sido avaliado lá onde, na janela 1040, onde o evangelho não pode ser pregado. Eles estudam sobre nós. É óbvio. Vamos lá, pessoal, conclusão. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A Igreja de Cristo é santa, isto é, separada. É chamada por ele para cumprir a sua missão. A Igreja de Cristo é comunhão dos santos, pois ela integra centenas de milhares de pessoas de todos os cantos do mundo. Nós fomos integrados a essa igreja desde o momento que nos decidimos por Jesus. Agora somos chamados por ele a fazer a sua obra no mundo. Temos o privilégio de exercer a missão de Deus, a missão de Cristo, que hoje é a missão da igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima lição com o tema Crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. Que Deus abençoe. Fica aí na paz do Senhor. Shalom. Orai por Jerusalém. Orai por Jerusalém. O Senhor está voltando. Jesus está voltando.